desafiado nessa palestra, no final das contas, porque até confesso que no início, quando comecei a pesquisar esse assunto, não tinha a menor pretensão de escrever um livro. Muito menos que fosse recebido dessa forma por um público tão qualificado. Eu agradeço primeiro ao Ângelo, Dr. Heráclito, pelo convite. Falei mais cedo do Ângelo que me surpreendeu e muito o convite logo na primeira hora, pouco depois do livro ser lançado. Fiquei bastante feliz e já disse que mais feliz ainda por voltar a Fortaleza, terra de minha avó, e não voltava aqui há 30 anos, não vinha a Fortaleza há 30 anos. E agora, como disse, me sinto com uma responsabilidade redobrada de discutir esse assunto com as senhoras e com os senhores. Eu comecei a fazer essa pesquisa por uma razão prosaica. Eu cobria Congresso Nacional pela Folha de São Paulo e apareceu uma vaga para eu cobrir Supremo Tribunal Federal por um ano apenas, pelo jornal Estado de São Paulo. Era digamos assim, um mandato tampão. A minha colega que cobria o Supremo tinha ido para Chicago para tirar um sabático, e aí falava: você não quer ir cobrir o Supremo por um ano? Tudo bem, vou, né? Para mim é um mistério o que aqueles senhores de capa fazem, e aquela única senhora, mas vamos lá, vamos tentar, né? E a primeira coisa que fiz foi buscar a bibliografia, para tentar estudar o tribunal, saber que diabo era aquilo, saber como funcionavam, quais eram os seus códigos, qual era a sua história, de onde tinha saído para chegar a tal lugar, tentando de fato compreender. E tinha uma curiosidade dessas leituras específicas sobre Primeira República. Peguei todos os livros da Leda Boechat, possíveis e imagináveis, li todos, anotei em todos, Oswaldo Trigueiro, toda a bibliografia possível e imaginável de Supremo voltada para a história eu busquei, como também fui ler parte de Direito Constitucional, fazendo a discussão de Supremo, de Teoria de Estado, de Ciência Política também, para saber qual era o lugar do Supremo na Praça dos Três Poderes. E tinha um desafio maior para mim de compreensão, que se na Primeira República, com esse distanciamento todo, havia muito material sobre esse período, sobre o período da ditadura militar eu não achava muita coisa. Por curiosidade, Leda Boechat, que é talvez a maior historiadora do Supremo Tribunal Federal, ela escreveu os livros de 1891, o Supremo, até, curiosamente, 1963. Ela não escreveu sobre 64. Leda Boechat era uma taquígrafa do Supremo Tribunal Federal. E ela fez a pesquisa de uma forma subsidiada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ela foi dispensada do trabalho, digamos assim, para que fizesse a pesquisa com todo o apoio do Supremo. Mas a partir de 63, ela não escreveu mais. Fui buscar outras obras, o livro do Oswaldo Trigueiro, paraibano, também paraibano, mas não o ministro Oswaldo Trigueiro, um material bastante útil, mas eu continuava com algumas dúvidas e via muita gente falando com certeza sobre aquele tema. Pessoas que diziam muito enfaticamente que o Supremo havia resistido à ditadura militar, por suas decisões, da forma como foi, e eu via igualmente pessoas muito bem informadas e formadas, dizendo o oposto, que o Supremo havia se curvado e sido covarde diante da ditadura militar. Eu falei, bom, então temos duas posições, ninguém está ocupando o espaço do meio e tem alguma coisa estranha. Ninguém com uma visão aparentemente mais complexa do assunto, ou o negócio é tão evidente que eu quero ter a minha certeza também. Passei então a pesquisar esse assunto. E, como disse e repito, não era e nunca foi minha pretensão escrever um livro sobre isso. E comecei entrevistando as pessoas, aproveitando que tinham várias pessoas que tinham vivido aquele momento, estavam vivas e disponíveis. Então, entrevistei os ministros Paulo Brossard, o ministro Célio Borja, o ministro Xavier de Albuquerque, felizmente entrevistei antes de falecer, claro, o ministro Maurício Correia, o ministro Rafael Maier, que mesmo não tendo vivendo esse período, ajudou muito a compreender esse tempo, o ministro Otávio Galotti, filho de Luiz Galotti, que foi uma figura importantíssima desse período,
e contei com a ajuda de outras figuras extremamente generosas, como o ministro Sepúlveda pertence, que em mais de... Eu já fiz um cálculo, já me perdi, mas umas 20 horas de entrevista me ajudou a descrever cada uma das pessoas, cada um dos membros do Supremo, como outros advogados também, como Arnoldo Valdo, Nabor Bulhões e por aí vai. E voltando um pouco ao motivo da pesquisa, que era compreender esses dois lados, eu queria ter pelo menos alguma breve certeza sobre esse assunto. E quando eu começava a perguntar para essas personagens que viveram nesse tempo, eu percebi que realmente era algo muito mais complexo do que dizer uma coisa ou outra, ou resistiu ou se acovardou. E já percebia isso até da cobertura do Supremo. Era muito mais difícil se descrever uma decisão judicial num colegiado como o Supremo do que simplesmente ser a favor ou contra. Hoje, acho que parte da cobertura e do debate tem sido um pouco mais raso, porque as pessoas vão para o Supremo ou para a discussão de uma decisão judicial já com um juízo prévio. Eu sou a favor ou sou contra isso. Sem ouvir, às vezes, os argumentos, ou as próprias circunstâncias históricas que circundam os fatos. E foi daí que eu comecei a pesquisar. Fazendo as entrevistas, passei a pesquisar os papéis. Eu queria correspondências que me ajudassem a compreender um pouco do que acontecia dentro do tribunal, do que as pessoas pensavam de fato, porque os jornais, obviamente, revelavam o que tinha sido dito em público. Queria compreender os movimentos internos do Supremo, sabendo que cada colegiado tem obviamente, sua natureza, mas são pessoas que, obviamente, têm suas paixões, suas ideologias também, seus pensamentos, suas formações, e queria compreender de que forma esse somatório de 11 depois de 16 chegava a algum resultado naquele momento, naquele período. Pensar que o Supremo simplesmente se acovardou me parecia olhar um teatro de 16 pessoas e achar que estava todo mundo ali apenas de mero fantoche, quando a gente sabia que havia pessoas de formação, pessoas que deixavam seu nome para a história. Um ministro do Supremo, quando chega lá, está sendo julgado e será julgado pela história, e achar que essas pessoas estavam dispostas a fazer o harakiri de suas biografias. E nessas pesquisas documentais e de entrevistas, algumas coisas me surpreenderam muito positivamente. O ministro Xavier de Albuquerque, por exemplo, nesse episódio específico, fui conversar com ele e uma visão muito objetiva dos fatos daquela época. As pessoas, nós hoje olhamos pelo retrovisor, e faço um parêntese, a pesquisa histórica, a pesquisa de um momento que eu não vivi, felizmente não vivi, não tinha nem idade e felizmente não passei por esse momento, mas eu não poderia olhar o Supremo daquela época pelos olhos do Supremo de hoje. É um Supremo completamente diferente, por mais que tenha uma institucionalidade que se mantém do Supremo de 1891 até agora, aquele era um tribunal completamente diferente, com poderes diferentes, com trajetórias diferentes, e em que não se chegava tão facilmente como se chega hoje. Uma dessas histórias foi contada pelo ministro Xavier de Albuquerque, que falou objetivamente, olha, nesse caso, a Constituição dizia objetivamente que eu era o gatekeeper das ações diretas de constitucionalidade. Não tinha discussão. Ele falou isso de forma tão seca e tão objetiva, que você pensava, tinha alguma coisa por trás, aquela coisa cerebina ou de conspiração? Será que os militares estão atuando de forma a proibir o Supremo de tomar decisões? Ele falou de forma objetiva, não. A lei dizia isso, os ministros sabiam e acabou, não tem discussão. Da mesma forma que o episódio citado pelo desembargador Ximenes do Adalto Luz Cardoso, foi outra entrevista que me deixou até, jornalista tão acostumado a ser objetivo, me deixou até surpreso e saí um pouco com peso nas costas quando fui entrevistar o filho do ministro Adalto Luz Cardoso. E ele, também muito generoso em me receber e conversar sobre esse período, que também não foi fácil para a família, imaginemos, né? Ele contou que naquela semana tinha tomado café da manhã com o pai, e o pai disse, não, estou indo para Brasília. Todo mundo fazia o caminho de volta, né? Ninguém ficava em Brasília naquela época. Brasília já não é uma cidade tão agradável para quem vem de fora,
Naquela época, muito menos ainda as pessoas com vida no Rio de Janeiro. Então ele voltava para o Rio de Janeiro e pegava o voo para Brasília semanalmente. E aí os dois tomando café da manhã e o filho disse para o pai: pai, por que você vai para o Supremo? Ah, vocês não julgam mais nada, vocês não têm mais importância, vocês não decidem nada. E aí é óbvio que o filho faz essa leitura hoje. Tem um pouco de culpa nessa história. Pelo menos ele acha que tem. Adalto Luz Cardoso foi para o Supremo nesse episódio tão bem descrito pelo desembargador Ximenes, renuncia, é chamado, inclusive, essa cena me surpreendeu bastante, os meandros da renúncia. Ela não foi uma renúncia tão simples como a gente imaginava, pelos registros que havia. Renuncia, da forma que renunciou, é rejeitado pelo tribunal. O Supremo tem o costume de fazer homenagem aos ministros que se aposentam, os ministros se recusaram a participar da homenagem a ele. Adalto Luz Cardoso tenta entregar a toga depois ao Supremo para que ficasse guardada lá, os ministros rejeitam e dizem que não querem, porque ele não fez honrar a toga que vestia. Adalto Luz Cardoso já tinha um problema de coração, adoece e morre, pouco tempo depois. E o filho, obviamente, até hoje diz: talvez se eu não tivesse falado aquilo do meu pai, ele não tivesse morrido. Então a história extremamente... Saída dessa entrevista realmente com um peso nas costas, falando: bom, eu estou mexendo num período bastante complicado, né? E não imaginava que seria diferente. Mas a decisão de escrever o livro veio quando estava no CPDOC da FGV, num mês de férias, aproveitei para pesquisar, e aí vi lá um registro na documentação que tinha uns cadernos do ministro Aliomar Balieiro e pedi os cadernos. Aí veio um envelope pardo, normal, desses tradicionais que tem em centro de pesquisa, e dentro vieram 2 cadernos. E aí eu abri os cadernos e tinha lá: Rio de Janeiro, dia tal, do mês tal de 1955. Era um diário que o ministro Balieiro tinha escrito, e ele mantinha esse diário desde 55 e, obviamente, de imediato eu pedi os diários de 1964. E aí abri no dia 31 de março para ver se encontrava alguma coisa. E dali a minha pesquisa, que era de Primeira República, morreu, e eu falei: agora eu tenho que escrever algo. E ali eu percebi que tinha uma pesquisa e um desafio maior, que era escrever sobre esse assunto. E por uma curiosidade, Aliomar Balieiro foi um dos artífices do golpe militar, se reuniu na casa de Castelo Branco e detalha isso muito nos diários dele, dizendo como foi a reunião, quem estava na reunião, o que foi falado na reunião. Conta todo aquele clima de Brasília que a gente vive normalmente. Eu sou de Brasília e sabe que a política na cidade é impressionante, que vão correndo os boatos, ainda mais nessa época, né, que não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha site, não tinha nada. Os boatos corriam e formavam um clima na cidade. E ele descreve nesses diários esse clima, e de forma tão precisa e tão bem, que foram talvez a espinha dorsal desse material. Claro que um diário é feito ou escrito por alguém que quer perpetuar sua história. É alguém que quer contar a sua versão dos fatos. Portanto, o pesquisador, claro, tem que olhar isso de uma forma distanciada e fazendo a verificação dos fatos. Mas foi de absoluta riqueza de detalhes esse material. O desembargador Ximenes citou alguns fatos que o surpreenderam na leitura, digamos assim. Tem um fato específico que foi o que, para mim, foi o mais surpreendente. Eu não conseguia entender por que um ministro do Supremo era eleito presidente do tribunal e renunciava. Não conseguia entender, porque no pensamento de todo magistrado que chega ao topo da Justiça no Supremo Tribunal Federal, eu imagino que almeje a presidência como o estágio final de sua carreira. E o ministro Adalício Nogueira foi eleito presidente do Supremo e imediatamente renunciou ao mandato. E isso não era claro, não ficava claro, não havia bibliografia que explicasse isso, mas os documentos disponíveis do diário do ministro Balieiro permitiram
a compreensão de algo realmente violento daquele tempo. Tinha acabado de haver as cassações dos ministros do Supremo e um novo ministro do Tribunal assumiria a presidência. Mas quem seria esse ministro? Pela ordem natural das coisas, seria Dalício Nogueira, um juiz de carreira, que vinha da Bahia, mas que não tinha contatos políticos em Brasília, e que os ministros do tribunal achavam que não tinha habilidade suficiente, nem contato político suficiente para fazer frente àquele momento. E os ministros o convenceram a renunciar. A violência da ditadura militar em relação ao judiciário como um todo, e nesse ponto específico ao Supremo, chega a tal ponto que uma tradição é quebrada e um ministro é forçado a renunciar pelos próprios colegas, porque achavam que ele não daria conta de fazer frente à ditadura militar. Assume o ministro Oswaldo Trigueiro, paraibano, com uma formação política também, foi governador de estado, tinha muitos contatos políticos, uma articulação bastante bem feita, mas esse episódio para mim já pontifica o que era o Supremo Tribunal daquele tempo. E uma das curiosidades maiores era das cassações dos ministros do Supremo. Hoje a gente fala disso como se fosse algo natural, né? A gente não consegue nem imaginar um ministro do Supremo hoje que seja chamado ao Senado para dar satisfações de decisões que tomou, de pedidos de vista ou de entrevistas que tenha proferido. Isso é uma previsão, inclusive, constitucional, né? O Senado tem esse poder de, eventualmente, contestar uma decisão, contestar não, mas pedir explicações ao Supremo Tribunal Federal de suas decisões ou de suas indecisões. Hoje a gente acha isso, se alguém convocasse o ministro do Supremo ou convidasse o ministro do Supremo para dar satisfações de suas decisões ou de suas posições, a gente já acharia uma violência. E vai completar 50 anos. O ato institucional número 5, há 50 anos, abriu as portas do tribunal para a cassação de 3 ministros. E a curiosidade que eu tinha era saber por que esses 3 ministros foram cassados, né? Por que um juiz é cassado? Estava falando com o Ricardo mais cedo, eu acho que não houve nenhuma pesquisa, ou pelo menos eu não conheço, uma pesquisa que tenha mostrado quantos juízes brasileiros foram cassados pela ditadura militar, juízes como um todo. É claro, naquela época, em 64, só tinha justiça estadual, né? Ainda não tinha sido criada a justiça federal, mas não há um dado que mostre quantos juízes foram cassados, e eu gostaria de ver as decisões desses juízes para saber, tentar compreender o que estava na cabeça daqueles tarados da ditadura militar para caçar um juiz. Então eu fui ao Arquivo Nacional, pedi acesso aos dossiês do SNI, CENIMAR e dos órgãos de inteligência ou desinteligência do aparato militar, para saber qual teria sido a razão que estava por trás das cassações. A lei naquela época exigia que eu tivesse autorização dos familiares para que eu tivesse acesso a esses documentos, que eram documentos pessoais e tal. Consegui o acesso, consegui a autorização de todos os familiares para pegar os documentos relativos a Evandro Lins e Vitor Nunes Leal. Hermes Lima não deixou herdeiros, então não tinha com quem pegar autorização. E aí peguei só desses dois, inicialmente, Vitor Nunes e Evandro Lins e Silva, e passei a olhar. Quando eu recebi aquilo, era um calhamaço, quase uma resma de papel. O tamanho era exatamente esse, uma resma de papel. Eu fui para casa falando, bom, agora eu já descobri a razão. Aqui deve ter a explicação. Quando vejo é um somatório de fatos corriqueiros, de fatos notórios, que os militares usaram como subterfúgio para caçar os ministros do Supremo. É óbvio que ali tinha um vício, digamos, os militares viam nesses ministros um vício de origem, qual seja, terem sido indicados por João Goulart e JK. Essa era a responsabilidade deles. Depois a lei foi alterada, conseguiu acesso aos documentos do Hermes Lima e vi que era a mesma coisa. Mas, pesquisando esses documentos, foi possível ver originalmente qual eram os planos dos militares, que era caçar 6 ministros do Supremo. Não 3 apenas, não 5 como acabou acontecendo, mas 6 ministros do Supremo. Essa documentação está lá, disponível, é pública, mas até o Ângelo disse que tinha vontade de ler o ofício em que o ministro da Justiça tenta justificar, porque a palavra nem é boa, né? Ou tenta argumentar o porquê das cassações. E aí o Supremo passa, depois disso, a viver
absolutamente, como disse o ministro Balheiro, era o coxo tentando proteger o manco. Era um Supremo violado e violentado, tentando proteger uma Constituição também violada pelos militares. Agora, o que me surpreende muito da leitura da obra e da curiosidade das pessoas, eu achei que realmente ela talvez tivesse algum interesse pelas pessoas que estudam história do Supremo, história do direito, mas não pela magistratura como um todo, por advogados ou pelo leitor, digamos assim, não introduzido nessa área. E até disse que, se não fosse um assunto sério, seria até uma brincadeira, porque quando sai o livro, acho que semanas depois, ou dias depois, o comandante do Exército vai ao Twitter e escreve algo sobre um julgamento do Supremo Tribunal Federal do habeas corpus do presidente Lula. Numa clara ameaça ao tribunal, que alguns ministros tentam ler de outra forma, acho um pouco poliana, e a leitura é: ele era a pessoa mais, digamos assim, comedida dos militares. Ele chamou a palavra para si para evitar que uma, digamos assim, uma linha dura se atrevesse a ir para cima do Supremo. Acho um pouco poliano, respeito essa visão, mas fato objetivo é, um comandante do Exército foi ao Twitter para dizer que estava de olho num julgamento do Supremo. Isso faz lembrar Floriano Peixoto, fez isso em 1892, faz lembrar os militares, em 64, e por uma coincidência foi semanas antes ou depois do lançamento do livro. Da mesma forma, Rio de Janeiro está sob intervenção federal dos militares, e nós temos hoje e também não vou fazer aqui discurso político, até porque não cabe a um jornalista, mas nós vemos nas ruas, vimos nas greves dos caminhoneiros, pessoas pedindo novamente intervenção militar. E daí eu percebi que o fato, a história aqui, repito, não era minha pretensão escrever livro, não era minha pretensão nem a efeméride dos 50 anos do AI-5, mas vi que, infelizmente, a história tem datas, parece que tem datas marcadas, né? E os assuntos voltam. A gente vê hoje um momento do Supremo Tribunal Federal também bastante delicado, mas as razões são objetivamente outras, felizmente. Mas a intenção do livro era olhar esse passado do Supremo Tribunal Federal, olhar sua institucionalidade, ver o que tinha de comum naquele Supremo e que tem de permanência com o Supremo de hoje, analisar os conflitos políticos que havia na época e olhar os conflitos políticos que há hoje, tentar fazer algumas comparações, perceber que o Supremo Tribunal Federal não é simplesmente o Supremo Tribunal Federal de Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, etc. É um Supremo Tribunal Federal muito maior do que cada um deles e do que a soma deles. Percebi, eles sabem, obviamente eles sabem muito bem disso, mas infelizmente também percebi que o próprio tribunal não tem, como eu diria, não é respeito à sua memória, não é isso, mas como ele também não alimenta essa memória institucional. Eu conversei com ministros do Supremo sobre esse período e percebi de alguns deles um absoluto desinteresse. Acho, não é fazendo julgamento, é claro, porque tem uma massa de processo também que às vezes nem permite a figura fazer digressões sobre esse passado, mas também compreensões sobre fatos da história. Eu me recordo, e isso eu posso falar abertamente, que o ministro Jobim já falou isso publicamente, em que se contestava o episódio da Chaves, em que o ministro Ribeiro da Costa disse que, se o Supremo fosse atingido, fecharia o tribunal e entregaria as chaves ao presidente da República, e ele disse que esse fato nunca existiu. E o ministro Galotti, que aí viveu essa época, também falava que não conhecia esse fato e que achava que era só um mito. E fomos atrás e mostramos que não é só um mito. Então, um pouco da rememoração desses fatos do Supremo, a meu ver, serve para que a gente veja o passado, tente compreender um pouco o presente, saber quais são os passos que podem ser comuns numa crise de institucionalidade, perceber que o Supremo é um poder que, por mais poderoso que seja, como é hoje, pode ser atingido das mais diversas formas, como o Judiciário também pode, que o Judiciário, atuando sem garantias ou com medo, é um perigo,
um extremo perigo. Já se falou hoje aqui de os juízes hoje talvez estarem pressionados, digamos assim, né, por todas as mazelas serem atribuídas ao judiciário. Evidentemente que há uma incompreensão de vários fatos. A magistratura tenta reagir a isso de forma institucional, mas esse momento revela como a magistratura, de algum certo modo, infelizmente, pode ser atingida por governos de exceção ou movimentos pendulares. Talvez, a partir do próximo ano, independentemente de quem seja o próximo presidente da República, possamos ter um movimento pendular. Esperamos que não seja tão grave. Novamente, como disse o doutor Heráclito, ninguém aqui quer ser alarmista, mas é só lembrar que já houve candidato que já falou em aumentar o número de ministros do Supremo, outro candidato que já falou em o judiciário voltar para a sua caixinha, e por aí vai. Então, um pouco da análise desse período serviu para minha sorte, porque a primeira tiragem do livro se esgotou rapidamente, essa é a segunda. Serve para a gente olhar o passado, tentar compreender o presente, projetar um pouco do que pode vir do Supremo. E agora tem um outro desafio, fazendo spoiler também. Eu tenho que escrever um livro sobre o Supremo de agora. E no meio da pesquisa, que demorou 10 anos, para ler os diários do ministro Balieiro, são 5 volumes, imagine, um homem que chegava em casa depois de uma vida no Supremo Tribunal Federal, ainda ia para casa para escrever um diário. E eu tive que pegar toda aquela documentação em xerox e primeiro compreender a caligrafia dele. Depois, escrever tudo e saber onde tinha ali informação útil, não tinha. Então eu ia todo dia para o Supremo Tribunal Federal com uma pasta verde, o meu bloco de rabiscos do Aliomar Balieiro, e uma lupa e uma lapiseira para ir lendo e tentando descrever o que tinha ali. E infelizmente ele gostava muito de beber uísque. Então tinha dias que a letra ficava um pouco mais deitada, tinha dias que ficava mais difícil de compreender algumas coisas, mas não sei se foi mais fidedigno ou se foi mais com fígado, literalmente com o fígado que ele escreveu. Eu já, um advogado que atuou nessa época, conhecia o Supremo por dentro, falou: Felipe, eu queria conversar com você depois de ter lido o livro. Acho que Balieiro estava com muita raiva em determinados momentos do seu livro. Falei, eu não sei, só sei que eu não me baseei exclusivamente no diário dele para fazê-lo. Mas isso demorou bastante, e aí no meio do caminho o ministro Teori morreu. No dia que o ministro Teori morreu, eu estava na FGV do Rio, até o telefone não estava parando de tocar, eu não entendia o que estava acontecendo, e aí começou, não, tem um boato de que o ministro Teori morreu. Eu falei, bom, o jornalista tem que viver com cada coisa, olha o boato que estão inventando, né, que o Teori morreu. E aí eu ligo para um repórter do Jota que está em Brasília, ele me atende com a mão no bucal. Aí, diante daquilo, já até me dá arrepio aqui, eu falo, é verdade? Aí ele falou, é. Aí pronto, aí eu sabia que o Supremo ia dar uma guinada, que a gente ia ter uma história completamente diferente. É impressionante isso, né? Até as pesquisas, acho que eu tento nesse trabalho fazer um diferencial, que é discutir as pessoas. As pessoas são muito importantes dentro do Supremo, em qualquer instituição, obviamente, né? No Tribunal de Justiça do Ceará e no Supremo Tribunal Federal também. Então, saber que Teori Zavascki sai, entra Alexandre de Moraes, são coisas completamente diferentes. E, novamente, não vou fazer juízo de valor, mas são completamente diferentes. Nesse momento, a Companhia das Letras me liga e fala, esqueça o livro da ditadura e escreva sobre o Supremo de hoje. Eu falei, pronto, agora ferrou. 10 anos de pesquisa para falar, não, deixa para depois. Eu falei, olha, impossível, vou terminar e assumo o desafio de fazer um livro sobre o Supremo de hoje. Com um agravante, né? O Supremo, esse Supremo que está aí escrito, a gente tem um distanciamento no tempo que nos permite olhar tudo o que aconteceu, saber o que deu aquilo. Quem estava no dia do golpe de 64, como Sobral o Pinto, e apoiou o golpe, não tinha a menor ideia do que ia acontecer dali para frente. Os relatos que o ministro Balieiro faz nos seus diários sobre tortura são
assim, não dá para duvidar de que aquilo é genuíno, uma surpresa absoluta de que aquilo pudesse existir. Então, pelo menos o Supremo daquele tempo eu tenho um distanciamento. Para olhar, esse Supremo a gente não tem distanciamento, vai ser um desafio muito maior, apesar de todos estarem vivos e poderem falar, mas esse é um desafio novo. Acho que o jornalismo também tinha uma conta com o Supremo, não havia nenhum material escrito por um jornalista sobre o STF. É uma presunção, é claro, um jornalista escrever, na minha opinião, faltava até legitimidade para um jornalista escrever sobre o Supremo Tribunal Federal, mas acho que valeu a pena enfrentar esse desafio e agora enfrentar um novo, que vai ser bem mais difícil. E se naquele trabalho eu tinha que responder uma pergunta e eu sabia que seria julgado pela resposta que encontrasse, se o Supremo tinha se curvado ou não à ditadura, hoje eu sei que todos vocês têm um juízo de valor sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, até a leitura vai ser muito mais complicado do que desse primeiro trabalho. Eu agradeço novamente o convite, fico à disposição para qualquer pergunta, esclarecimento, crítica, e agradeço realmente de forma muito contundente ao Ângelo, ao Dr. Heráclito, pela honra do convite de falar aqui em Fortaleza.